Família Mais está no ar com o casal convidado Bruno e Renata Lima, que são os líderes do Ministério Empreendedores. E Renata também, líder do Mulher Única, falando sobre empreender a dois. Não perde esse programa, viu? Você já conhece o nosso Instagram? Para ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir Ministério da Família IBA. Seja muito bem-vindo ao Família Mais, com o casal convidado Bruno e Renata Lima. Muito bem-vindos ao Família Mais. Obrigado, Érica. Prazer ter vocês aqui, né? Prazer todo nosso, né? Estar nesse programa lindo com você aqui, com esse ministério tão relevante, né, para a nossa sociedade, para a nossa igreja. Então, para nós é uma honra, um prazer estar aqui com você, podendo compartilhar um pouquinho da nossa história. Sim, nós conhecemos muito vocês, né, pelo Ministério Empreendedor, mas hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da Renata, mãe, esposa, né, e do Bruno, pai também. Eu sei que vocês têm 3 filhos lindos, né, Gabriela, Ana Luísa e Daniel, não é isso? Isso, exatamente. Vocês são casados há quanto tempo? Nós vamos fazer agora, em fevereiro, dia 27 de fevereiro, 12 anos de casados. 12 anos, que lindo. Uma vida. Uma vida, isso aí. E vocês são empresários no ramo da tecnologia da informação, não é isso? Internet, telefonia, dados, é isso? O nosso foco é telecomunicações, né, prestação de serviços, né, nessa área, né, e para o mercado corporativo. E Bruno, você tem uma história de vida muito linda, né? Você é ali com uma mãe solo, nordestina, costureira, e você já começou a empreender com 15 anos? Me conta aí um pouco disso. Na verdade, eu trabalho desde os 12 anos, né? Naquela época não tinha muito essa questão de, né, de menor trabalhar, toda essa questão em volta disso. Então, sempre foi eu e a minha mãe, né? Filho único, né, como você disse. E desde cedo eu tive que batalhar para ajudar no sustento do lar, né, para ajudar a minha mãe. Né, a gente sempre, nunca nos faltou o pão, mas sempre vivemos uma vida bem ali regrada, com dificuldades, e eu tive que sair para ajudar ali, né, no lar, para fazer com que a gente pudesse ali juntos, né, passássemos aquela fase ali da minha infância. Então eu comecei com 13 anos, comecei ajudando auxiliar, né, numa empresa, e aos 15 anos eu comecei o meu primeiro negócio. Então eu costumo já era empreendedor, já nasceu empreendedor, gente? Eu costumo dizer que eu nunca tive CLT, né, carteira assinada. Nunca tive, tenho a carteira de trabalho, mas ela tá, do jeito que eu tirei lá, ela tá até hoje. Eu nunca tive nenhuma passagem assim por uma empresa, né, assinada, mas porque eu desde pequeno vi que eu teria muito mais sucesso na vida, né, conseguiria conquistar as coisas de forma empreendendo, né, e não no modelo tradicional como as pessoas, né, normalmente fazem, CLT. E como é que foi? O que você empreendeu ali pela primeira vez, Bruno? Então, eu sou nascido e criado na igreja, né, na igreja cristã, evangélica, e eu costumo dizer que a igreja é uma escola, né, para tudo na vida. Né, você, desde muito pequeno, começa a ter conexões com diversas áreas dentro da igreja, né, na parte da música, na parte técnica, e eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de tecnologia, né, e aí na igreja teve um curso lá de elétrica, de eletricidade, e eu me inscrevi nesse curso. E aí comecei ali a fazer aquele curso, aprendi aquela profissão, e dali eu resolvi prestar esse tipo de serviço elétrico. Na época tinha um movimento muito grande de ventilador de teto nas casas, todo mundo comprando ventilador de teto, era uma febre, e eu me especializei naquilo, né, e aí fiz um cartão de visita e fui para algumas lojas que vendiam esses produtos, e fui para porta delas ali oferecer essa instalação. Com quantos anos isso? Isso eu já tinha 15 anos, né? Já 15 anos, olha. Já tinha 15 anos e aí eu comecei a instalar esses ventiladores, né, para as pessoas, comecei dentro da igreja a divulgar esse trabalho, né? Então ali o empreendedorismo já estava ali comigo, né, dentro da igreja. Então aí eu fazia para um irmão que indicava para o outro irmão e aí a coisa assim foi divulgando dentro da própria igreja e ali foi o pontapé, vamos dizer, inicial para que eu pudesse estar empreendendo aí nessa área mais técnica, né? Vamos dizer assim. Entendi. E aí você conseguiu trazer o sustento para casa, assim? Consegui, porque assim, eu fui buscando outras coisas para complementar isso, né? Então, dentro da própria igreja, algumas pessoas me indicavam para outros serviços e às vezes eu não tinha expertise naquele serviço,
mas eu, dentro da igreja, conhecia outras pessoas que faziam aquela atividade e eu me juntava a elas e a gente executava aquele projeto ali juntos. Então, a gente fazia construções, obras. O pessoal perguntava, você faz isso? Eu falava, faço. E aí depois eu ia atrás do profissional para me unir a ele e executar aquela atividade. Então, isso nos deu uma relevância muito grande na época, né? Fez com que a gente pudesse ir começando aí a galgar os primeiros passos, a primeira empresa, né? Então, foi ali onde tudo começou, vamos dizer assim, entendeu? E hoje vocês têm, né, depois de 14 anos, vocês têm uma empresa em território nacional com 89 colaboradores, é isso, Renata? Diretos. Tem mais ainda? Mais indireto. Qual é o segredo do sucesso do empreendedorismo? Eu acho que é um grande desafio, né? Eu costumo dizer que você não pode ter medo, né? Porque empreender no nosso país é muito difícil, né? As dificuldades, as barreiras são muito grandes, né? E o empreendedor que tem medo, ele desiste, né? Ele tem que ter, assim, além da nossa fé, da nossa confiança em Deus, né? A gente tem que ter muito certo e definido o que a gente quer, onde a gente quer chegar, né? Eu lembro que quando a gente montou o primeiro escritório, foi até na época que nós nos conhecemos, meu escritório era na minha casa, morávamos numa casa e tinha um anexo, então eu peguei um dos quartos e fiz o meu escritório. Então, assim, não tinha uma empresa ainda instituída, não tinha nada, mas eu já tinha o meu escritório, eu já tinha o meu horário de trabalho, onde eu saía da minha casa, era junto, né? Era praticamente junto, mas eu dedicava esse tempo ali para tocar o meu negócio. Na época, minha mãe me ajudava muito, né? Éramos só nós dois ali. E aí eu já tinha esse objetivo de ter um escritório separado da minha rotina do lar, né? E às vezes muito empreendedor confunde isso, mistura, né? Tá em casa e quer trabalhar. Então eu sempre tive isso muito definido. E quando eu conheci a Renata, ela com a sua expertise também na área administrativa, na área de gestão, foi onde nós começamos a avançar ainda mais a empresa, né? E hoje ela se tornou onde ela está, né? Por conta desse começo, né? Porque eu fazia tudo sozinho. Então eu atendia o telefone, eu atendia o cliente, eu vendia, eu fazia todo o processo que uma empresa tem, porque estava no início, não tinha como contratar uma mão de obra, né, especializada. E aí quando ela veio, isso ganhou um corpo, né? Porque a minha parte de execução se uniu à parte administrativa dela. Então isso nos deu aí a capacidade de crescer, né, o nosso negócio, e foi ali onde nós começamos a namorar e aí foi bem bacana essa fase. Quero conhecer essa parte. Mas antes disso, eu quero que a Renata também fale um pouquinho como é que era a sua família de origem, como é que foi a sua infância. Já conheceu um pouquinho da história do Bruno, agora da sua. Minha infância foi maravilhosa. Eu nasci num lar cristão, minha mãe, meu pai, assim, com muita dificuldade, minha mãe dona de casa, o meu pai um metalúrgico, né? E sempre vi, trabalhando muito. E eu também comecei a trabalhar muito cedo, já comecei como CLT, diferente do Bruno, e eu comecei com 15 anos, numa empresa, era recepcionista, e fui crescendo ali dentro da empresa, e depois mudei de ramo, até que eu conheci uma empresa de engenharia em que eu trabalhava na parte administrativa. E ali eu posso dizer que eu aprendi muita coisa. Eu tive a oportunidade de empreender num CNPJ de alguém que me deu oportunidade para isso, né? Eu trabalhava de segunda a sexta e resolvi fazer eventos no final de semana. E assim, uma grande empresa resolveu, depois de alguns anos, eu fui fazer hoje no Rio Centro, um evento, um grande evento, e uma grande empresa me contratou, e foi exatamente a palavra que o Bruno usou aqui, e ele falou para mim, Renata, você faz isso? E eu falei, meu Deus, eu não faço, mas eu sei quem faz, então eu vou dizer que eu faço, e vou chamar quem sabe, e vai dar tudo certo. E foi exatamente o que aconteceu, eu precisava fazer uma transmissão ao vivo do evento, e eu liguei para uma pessoa que eu conhecia ele também, e me apresentou, e falou, essa pessoa está começando, então pode ser que ela consiga te ajudar, e assim a gente se conheceu. Esse serviço acabou não acontecendo porque o grande, que era na época um grande jogador fora do país, conseguiu vir pessoalmente, então não houve a necessidade de transmissão, mas ali a gente começou uma amizade, e depois ele me chamou para ser sócia dele, olha que loucura. Não eram namorados? Não eram nada? A gente estava namorando, mas ele... dando bola, né? E ele falou, vamos ser... Antes de casar, olha, ele falou, essa menina vai me ajudar, né? Eu vou começar a namorar ela para poder ela me ajudar. E já te convidou para ser sócia, foi isso? Me convidou para ser sócia dele. E tu aceitou, né? E eu falei pro meu chefe, olha, ele convidou para ser sócio. E aí, o que eu faço? Ele falou, vai, se tudo der errado, você volta. Olha. E ele ainda falou para mim, vou fazer melhor, vou te mandar embora
e você pega esse valor, administra os próximos 6 meses para ver o que vai dar, mas eu ainda quero que você preste serviço para mim. 2 vezes na semana e eu continuo pagando seu salário. E foi uma pessoa que me ajudou muito. Né? Muito, assim. E aí continuei, mas eu só prestei serviço mais 1 mês para essa empresa. Treinei uma pessoa para ficar no meu lugar, porque eu vi que a demanda do outro lado era muito grande e precisava de 100%. E foi um passo ousado, né? Eu fui para essa empresa e a gente começou... Aí eu falei, achei uma necessidade de dar uma cara, precisava de um escritório, a gente precisava abrir novos caminhos e assim começou. A gente tinha 3 funcionários, era eu, ele e contratamos um técnico. E às vezes o meu sogro ajudava também. Então vocês começaram a trabalhar desde namorados, é isso? Desde namorados. Gente, Primeiro namorados. Que história linda! E depois é que nos casamos, assim. Depois de 3 anos nos casamos. Então vocês vivem juntos desde sempre. É isso? É. E não dá ruim, não? É engraçado isso, porque a gente no escritório, às vezes, no calor ali, né, a gente tinha que discutir algumas coisas e os funcionários ficavam até assustados, assim, porque a gente estava ali, o bicho pegava, tinha que discutir alguma coisa. Brigava. E ali não era a Renata, minha namorada ou minha esposa, era a Renata que responsável por uma atividade e eu a mesma coisa. Entendi. Vocês Então, eram bem profissionais, então. Sim. Então, às vezes, ali, né, esquentava ali no calor daquela emoção ali de resolver aquele problema e os funcionários ficavam assim, caramba, deu problema, né, porque... E aí acabava o expediente, a gente se desconectava daquilo ali e falava, e aí, vamos jantar, vamos pro cinema? Gente. E os funcionários ficavam assim, pô, mas vocês estavam brigando agora há pouco. Eu falei, não, acabou o trabalho, a atividade ali, vamos seguir a nossa vida. Então a gente conseguiu, isso também é difícil, né? A gente tem algumas experiências de outras pessoas que às vezes não consegue administrar isso dessa forma. Né? Separar, diferenciar, né? Então isso eu acredito que também foi bem bacana para o nosso sucesso, né? De a gente conseguir separar o lado, né, pessoal da questão ali empresarial, vamos dizer assim, né? Verdade. E aí tá até hoje, né? Hoje vieram os filhos, né, depois disso, as crianças. Hoje eu não estou tão mais atuante, mas continuo, porque eu não consigo sair totalmente. Essa semana eu fechei um contrato. Ainda continuo atendendo os antigos clientes. Eu lembro do meu filho nascendo, até quando nasceu o Ministério Empreendedores, e eu ia entrar na sala de parto e eu estava fechando um evento. Gente. E eu falei assim pro cliente, um cliente antigo, meu amigo, olha só, eu vou entrar rapidinho na sala de parto, mas daqui a 4 horas eu acho que eu já estou resolvendo o problema, você me liga que aí eu já tenho a resposta. Eu não estou acreditando. Eu falei, não. Vai dar certo, me liga daqui a 4 horas que eu acho que já estou liberada, se não 5, no máximo 5 horas. Então, assim, a empresa sempre foi um filho a mais que a gente sempre teve e tudo aquilo que a gente pega para fazer, eu acredito como casal, a gente pega como um filho e vai atrás e conquista porque a gente tem perseverança. Essa é a grande palavra, porque a gente sabe que Deus está com a gente. Deus está com a gente no negócio, não tem para ninguém. A gente sabe que nós vamos conseguir. Queria saber como é que foi esse início, né? Vocês comentaram que eram só vocês dois e mais uma pessoa, e eu acredito que muitos desafios, né? No início ali de um empreendimento, eles chegam. O que fez com que vocês continuassem ali e soubessem que iria dar certo? Vocês tinham essa certeza? Bem, não tínhamos, né, essa certeza. E nós estávamos já nessa fase empreendendo na área de telecomunicações, né? Com o mercado residencial. A gente atendia residências, oferecendo internet e banda larga para aquelas residências. Entendi. E aí você estava numa migração do discado, né? As pessoas que tinham aquela conexão de discado e estavam migrando para a banda larga. Então você estava naquele boom. Essa transição, assim? Nessa transição. Então, assim, parecia que era água no deserto, assim, onde você entrava, a gente entrava em alguns condomínios, né, na Zona Norte, e aí nós lançávamos ali o produto e era uma briga, era uma... assim, o pessoal querendo o produto, né? E nós, desde sempre, concorremos com gigantes, né? Empresas gigantes do mercado, né? Então, nós tínhamos que ter um diferencial. Era atender rápido, atender com qualidade, né? Preço. Então, era uma série de situações que a gente tinha que enfrentar com a empresa começando, né? A gente praticamente fazia tudo e com o nosso concorrente gigante batendo na porta. Então, a gente parecia até a briga do gato e do rato, porque a gente ia para uma região, determinadas empresas grandes iam, e aí nós tínhamos que já começar a expandir para as outras áreas, né, para poder manter ali aquela base de clientes, porque não tinha como concorrer, né? A gente fazia ali um panfletinho, distribuía um panfleto,
o concorrente botava no Jornal Nacional a propaganda dele dizendo que estava entrando naquela região. Então, assim, era uma concorrência bem acirrada, né? Então nós tínhamos que ter... Renata, passou um filme aí na sua cabeça? Com certeza. Conta Me lembrei agora, algumas estratégias a gente usava. A gente conhecia para onde o concorrente ia e tentava chegar antes, né? Você já fazia, então, ali um estudo, né? Sempre. E eu lembro uma vez que a gente chegou no condomínio e eu pedi ajuda para um menino que devia ter uns 11 anos. Olhei para ele assim, falei, esse menino gosta de internet. Falei, tem internet no seu condomínio? Você sabe me dizer? E ele falou, eu acho que não, que eu acho que tem não é bom. Eu falei, se você conseguir para mim 10 clientes, eu te dou a tua internet de graça. O que você acha? Ele, quero. Foi assim, Renata. E aí, em menos de 1 hora, ele me trouxe 10 nomes. Eu falei para ele, daqui a 1 semana eu volto, vê se você consegue em 1 semana. E em menos de 1 hora, ele já estava me ligando com os 10 nomes. E não só os 10 nomes. Ele tinha o nome do condomínio inteiro. E aí a gente foi instalar no final de semana mesmo. E foi muito legal, por muito tempo E era kbps ainda, né? Não era nem... Era 128 kbps. Quem tinha o mega era o rei. Era só a lan house. Que você tava na conexão de 40, né? De escada, no máximo. Né, e só podia de madrugada, lembra? Só podia de madrugada depois da meia-noite. Então ele podia navegar o dia inteiro. E não tinha aquela necessidade de deixar o telefone ocupado da mãe dele, ele não se preocupava em quanto queria gastar no final do mês. E aí foi uma grande revolução. Já começou assim, né, com esse gás ali, né? E o bacana é que a gente vendia, depois a gente ia lá, instalava, depois a gente ia lá e dava manutenção. Então era gente para tudo. Para tudo. E até tem uma história bacana que a Anatel, na época, né, os nossos concorrentes, eles faziam atendimento 24 horas. Então nós tínhamos que também se enquadrar nisso para poder ter como produto aquilo ali, atender. E a gente não tinha como contratar um suporte 24 horas, um atendimento. Então nós tínhamos o número da central e a gente direcionava esse telefone para o nosso celular, né? Porque se algum cliente precisasse de algum atendimento fora daquele expediente, nós tínhamos que atender, né, com qualidade e tudo. Eu lembro que uma vez um cliente me ligou, 3 horas da manhã, eu dormindo, e aí tinha que atender, né, daquela maneira formal, né, como uma central de atendimento faz. E aí o cliente, não, eu tô ligando só para testar se é 24 horas, eu tô só querendo testar, minha internet tá funcionando. E aí na hora, né, a vontade era de esganar aquele cliente pelo telefone. Mas aí mantive a linha e falei, tudo bem, se o senhor precisar, estamos aqui para lhe atender. Então foi assim, foi um começo bem desafiador, né. A gente lembra dessas histórias assim de uma maneira, né, bem marcante, né, porque foi ali onde definiu o nosso futuro, né, porque ali nós poderíamos desistir, né, por conta da dificuldade, né, porque nós entrávamos em algumas regiões e aí vinham as grandes e a gente tinha que ficar ali naquela luta, né, para manter os clientes, para avançar, e não tinha nenhum banco financiando, então era o recurso que entrava, nós reinvestíamos, né, no negócio. Então, assim, era uma situação assim bem desafiadora, né? Então, assim, a gente lembra hoje das histórias, né? Mas na época... A gente ri, né, agora. A gente ri, mas na época era um desafio muito grande, né? Um grande desafio, eu acho que foi quando a gente estava migrando. E a gente comprou um equipamento muito caro, que valia hoje o preço de um apartamento. A gente já tinha bons clientes, grandes clientes, já estava começando a ter alguns clientes corporativos. E a gente comprou um equipamento na época, isso há talvez 15 anos atrás, de R$47 mil à vista, porque a gente não tinha banco para financiar. Sim. Então a gente juntou com um outro amigo parceiro e comprou esse equipamento para a gente se tornar, na época, uma média empresa, vamos dizer assim, que era onde a gente queria chegar. E esse equipamento foi furtado junto com o nosso carro. Gente! Na Avenida Brasil. E foi bem difícil, né? Porque a gente nem queria o carro, a gente queria o equipamento que estava dentro dele. E os bandidos não tinham ideia do que era aquilo, do quanto valia, mas a gente conseguiu o carro de volta e conseguiu o equipamento, assim, foi graças a Deus, conseguimos recuperar. Milagre, né? E Deus ajudou e a gente fez toda a diferença pra gente. Mas ali eu acho que foi um ponto bem alto, que eu falei, tá tudo acabado, a gente não tem recurso mais, porque todo o recurso que a gente tinha, a gente investiu nesse rádio, nesse equipamento.
E o equipamento de tecnologia, ele muda todo ano, é muito rápido. E a gente sabia que aquilo ali ia fazer diferença no nosso mercado, no nosso concorrente, e a gente já conseguia atender os pequenos. Na época estava surgindo muito provedor, e a gente já conseguia atender, e graças a Deus a gente conseguiu recuperar o equipamento. Foi mais uma vitória que Deus nos deu, e foi desafiador esse momento. Por isso você falou que vocês foram perseverantes desde o início, né? Verdade. Mas Deus tem honrado vocês, né? E me fala uma coisa, quando vocês pensaram, né, sobre isso, sobre essa empresa, o que vocês desejavam conquistar, né? O que vocês queriam quando vocês falaram assim, vamos empreender, vamos começar pequeno? Qual era, assim, o objetivo, né, de empreender? O que vem, assim, na cabeça de vocês? E aí, responde? Pode responder. Eu acho que a gente sempre, normalmente, nós na época, o planejamento era mais financeiro, né? A gente queria o sustento ter uma condição melhor de vida, né? A Renata morava na região de São Gonçalo, eu morava na Penha, né? Nesse começo, né? Na zona norte do Rio. E nós queríamos ter uma qualidade melhor, né? De vida. Queríamos adquirir um imóvel, né? Ter um imóvel próprio, dar uma condição melhor para nossa família também. Então, acho que o objetivo inicial ali era financeiro, né? Era de conquistar algo que pudesse proporcionar, né, esse conforto familiar, né? E ali nessa fase nós já estávamos casados, então a gente precisava garantir essa estabilidade, né? Porque a vida de empresário, diferente de uma pessoa que é uma concursada, ou que tem, né, um emprego ali, é uma vida de altos e baixos, né? Se você não souber planejar e ter muito bem definidas as suas metas, você pode, numa virada de contrato, você pode perder tudo, né? Então, nós tínhamos muito essa preocupação de ter uma reserva, né? De investir essa reserva e garantir algo sólido, né? Para a nossa família, para o nosso futuro. Então, ali foi onde a gente idealizou isso, né? Esse negócio, e tendo esse retorno financeiro para que nos desse essa tranquilidade, vamos dizer assim, para seguirmos a nossa vida com tranquilidade. Então, vocês já tinham ali uma visão de futuro, né? Sim. Já eram visionários, empreendedores e visionários. Já pensava que algo maior poderia vir, não é isso? Sim, porque nós começamos a migrar para o mercado corporativo, né? Hoje o nosso forte é esse, até hoje, né? Porque ali você tinha as residências, onde a concorrência era muito forte, né? Porque as empresas queriam muito estar ali atendendo aquelas residências. E aí nós começamos a migrar para o mercado corporativo, para as indústrias, para regiões mais afastadas do município, né, onde a infraestrutura era muito pior e você conseguia ter uma oportunidade ali mais rápida, né, e era um ticket médio maior. Então, o mesmo investimento que a gente fazia para atender uma residência, que ia nos dar um ticket ali médio de, na época, R$50, nós atendíamos uma empresa que ia nos pagar 2, 3, 4, às vezes R$10.000. Então, a gente decidiu, quando a gente viu esse mercado, né, nós mudamos a estratégia da empresa e decidimos atuar nesse segmento. Atuar com grandes incorporações, com grandes empresas. E, mais uma vez, a igreja nos ajudou, porque a gente tinha na igreja alguns empresários e aí nós, né, através desse network dentro da igreja, a gente tinha essas indicações para entrar nessas empresas, nessas indústrias. Então, isso foi nos mudando, né, mudando o rumo da nossa empresa, e aí nós passamos a atender o mercado corporativo, abrimos mão um pouco do residencial na época, né? Porque nós vimos que aquilo ali aceleraria o nosso negócio muito mais rápido, né? Foi aí onde nós migramos para esse mercado dentro de telecom, mas atendendo sim as empresas e o mercado corporativo. Vocês falam muito, né, o quanto vocês foram ajudados ali pelos irmãos da igreja, né? E hoje vocês ajudam muitos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas olha, eu quero que a Renata conte pra gente como é que foi a chegada de vocês aqui, na Igreja Batista Atitude. A gente com crescimento na empresa, a gente conseguiu comprar o nosso primeiro apartamento, que foi aqui na Barra da Tijuca. Eu sou de São Gonçalo, Bruno da Penha, e a gente conseguiu comprar o nosso apartamento para cá. Mas continuávamos na nossa antiga igreja, que no caso eu nasci na presbiteriana, mas depois que me casei, passei para Batista da Penha com o Bruno. Houve uma mudança de pastor, eu falei, agora é oportunidade, né? Pra gente não, porque a gente era bem assíduo na igreja também, eu trabalhava no Ministério Infantil de lá, e eu falei, olha, é uma grande oportunidade pra gente não se apegar mais, porque a gente acaba tendo o pastor como um pai espiritual, e eu falei, agora. E depois de tanto relutar, a gente começou por uma célula,
A gente meio que se escondia, assim, vinha na gostava igreja. não de ir na casa dos Na outros? verdade, nós frequentávamos lá pela manhã na igreja, né? Porque nós já estávamos morando aqui na Barra. E aí tinha uma dificuldade de violência, de deslocamento, a gente ficava preocupado. Então nós íamos no culto lá pela manhã e frequentávamos a IBA ainda lá no Rio Mar à noite. Então nós assistimos o culto, acabava o culto, a gente saía às vezes até 5 minutinhos antes e não tinha contato com ninguém. Assim, a gente ficamos aí uns 5 anos fazendo isso, frequentando lá e à noite aqui na IBA. E aí já aqui no Templo Novo, um amigo me convidou para a célula e a gente tinha um pouco de receio de célula, sem conhecer ninguém e tal. E aí esse amigo falou assim, não, vamos na minha célula. Era na casa dele? Na época era na casa dele. E só que ia ter um celulão, né? Ia ter uma união das células, né? Que é a festa, né? Ia ter lá. E a gente falou assim, beleza, vamos. Foi até um amigo, o Jorginho, que é, né, jogador de futebol, técnico. E eu falei, Renata, poxa, ele não vai nem lembrar de me chamar. Que ele falou, quinta-feira, vou te ligar. Eu falei, tá bom. Aí a gente até brincou, falei, ele deve ter um monte de compromisso, não vai lembrar de chamar a gente e tal. Cara, quando deu quinta-feira, ele me ligou, hoje é a célula, você vai, né? Aí eu falei, não, vou. E aí liguei pra Renata e falei, olha, ele me ligou aqui, não vamos ter como fugir, vamos ter que ir. E aí, beleza, fomos. Ele, não, eu passo aí pra te pegar e tal. Eu falei, não precisa, me passa o endereço, a gente se encontra lá e tal. Pô, e assim fizemos, né? E aí, quando chegou no celulão, aonde que era o celulão? Na casa do pastor Josué, no apartamento, lá no salão de festas. Gente, aí pronto, né? E aí o Jorginho veio e me apresentou, esse aqui é o nosso pastor e tal, e a gente assim, né? E o Josué olhou e falou assim, eu conheço vocês. Eu conheço vocês estão lá na igreja todo domingo. E a gente frequenta, mas a gente ainda não é membro da igreja, a gente tem a nossa igreja lá e tal. E ele falou assim, não, olha, eu acho que vocês já passaram da hora de ficar nesse muro aí, vocês têm que tomar uma decisão, né, e eu acho que vocês têm que fazer isso o quanto antes, vocês já estão aqui na célula, já estão conhecendo todo mundo, e aí dali a gente não abriu mão mais de estar na célula, não deixamos de ir um dia sequer, né, a nossa célula depois multiplicou, e aí passamos a ter célula também na nossa casa, então assim, dali esse convívio de célula, eu acho que fez toda a diferença, né, para a nossa integração aqui na igreja. Né? E foi ali onde tudo começou, vamos dizer assim, de fato, né, oficialmente, junto à IBA. Imagino. Olha a importância, né, de você estar numa célula, né, num grupo pequeno ali, conhecendo mais da palavra de Deus. Bem, agora eu quero convidar vocês a assistir junto comigo o quadro Dicas Práticas. Vamos lá? Vamos lá. Sim. Olá, eu sou Thiago Rabelo, planejador financeiro, e venho trazer uma dica para você, marido. E faça a sua esposa ser a pessoa mais importante da sua vida. Deixe ela se sentir muito maravilhosa como ela é. Gaste um dinheiro com um jantar maravilhoso, leve num hotel diferente, invista na sua família. E aí, Bruno? Bela dica do hein? Thiago Rabelo, tá valendo para você? Muito boa a dica do Thiago. O Thiago é um parceiro muito bacana, gosto muito dele. E eu acho que é isso, você tem que investir na sua esposa, né? Descobrir o que ela gosta, né? E procurar proporcionar esses momentos para ela, né? Porque a gente, como empreendedor, vive uma vida muito corrida, né? De muitos compromissos, de muitas viagens. Então a gente tem que também dedicar esse tempo para a esposa, buscar, né, como eu disse, o que ela gosta, investir, né, um tempo nisso. E eu já tenho seguido algumas dicas dessa e a gente viaja muito, a gente procura passar alguns momentos juntos, né, apesar de ter 3 filhos, então a gente programa algumas viagens, né, de casal, né, porque isso é importante, né, a gente ter esse tempo nosso, né, e a gente fica o tempo todo falando deles, sentindo saudade deles, né. Mas só os dois. A gente aproveita... ficamos nós dois. As quintas-feiras, de preferência, é o nosso dia em que a gente sai para jantar, vai ao cinema. E eu me lembrei agora, esses dias, eu estive operada e não podia sair de casa, estava muito chateada, já muito cansada de estar dentro de casa, e aí a gente passeou pelo Google. Fomos passear pelo Google. Fez uma viagem virtual. Fomos parar na Argentina, ele me levou na Argentina. E aí depois eu lembrei e vi uma passagem com um valor legal, e aí eu surpreendi ele, falei, olha, comprei uma passagem pra Argentina só de casal, e fomos
E foi uma delícia, foi um momento nosso, e eu acho que é super importante para a família estar sempre unida, né? Investir esse tempo, né? Sim. Na Queria que vocês dessem dicas aí para os casais que estão com filhos, que estão assistindo a gente, se perguntando como é que faz, né, para tirar um tempo a dois, já que vocês fazem isso na prática. Então, eu acho que você tem que ter agenda para isso, né? Eu tenho um amigo que fala que se você não marcar, você não vai fazer nunca. Então, eu acho que você tem que começar agendando. Separa um dia, né, da sua agenda profissional, de compromisso, e separa aquele dia, aquele horário para você se dedicar para aquilo ali. Aí a pessoa pode falar, mas aí pô, fica muito quadradinho, você tem muito que... mecânico, muito mecânico, uma obrigação. Não, mas eu acho que é uma questão de costume. Você tirou aquele tempo, você daqui a pouco vai estar fazendo aquilo ali no automático. Você vai dedicar aquele período do dia, né, aquele horário, para estar com a sua família, com a sua esposa, né, tá dedicando esse tempo. Então eu acho que se você não começar marcando, travando a sua agenda para aquilo ali, eu acho que você é o pontapé inicial que eu vejo para você poder executar, entendeu? Prioridade, né? Prioridade. Sim, colocar ali. Renata, né? Quinta-feira, dia do casal. É isso aí. Ele libera o cartão de crédito também, Renata? Libera! Eu sou super controlada. Eu acho que por trabalhar no financeiro, né? Né? Então ele até incentiva. Vai lá, compra. Eu falo, não Olha, precisa, só se tiver maridos. necessidade. São das poucas mulheres, acho que é a única que eu conheço que eu tenho que falar, vai lá, Renata, compra. E ela fica, não. Não precisa Eu vai lá. agora. É o inverso, eu acabo disso comprando mais do que ela, porque ela é Olha aí a muito dica, controlada. viu, maridos? Invistam, né? Incentivem as suas esposas a ficarem felizes, né? A gente fala que brinca, claro, mas quem não gosta de ser presenteado e presentear quem a gente ama, né? É Verdade. verdade. Agora eu quero saber, né, como que foi a entrada de vocês nesse Ministério Empreendedores. Nossa igreja é maravilhosa, né? Eu falei, gente, o que é Ministério Empreendedores, né? Assim que lançou. As pessoas perguntavam isso, queriam saber como é que era. Como é que foi? Então, esse ministério ele já existia aqui na Atitude, né? Quando nós viemos para cá fazer parte, né, da família. Só que não eram eventos regulares, eram feitos alguns encontros, né, alguns jantares, né, eram promovidos alguns jantares para que esses empreendedores pudessem estar ali se conhecendo e tudo mais. E aí eu comecei ajudando, auxiliando nesse ministério. Na época o Moisés, que era o líder, né? E aí eu comecei a ajudar e me encantei com esse projeto, com o objetivo dele, né? Que é levar o amor de Deus para o mercado corporativo, né? É promover essa união de empreendedores, de empresários, seja ele pequeno, médio, grande. Então a gente consegue hoje unir, né, esses empreendedores com um só objetivo, né? Que é estar ali na comunhão, que é estar buscando conhecimento, né, networking, que é fundamental, né, para quem empreende. Sim. O networking é a base, né, para o nosso negócio, é você conhecer outras pessoas, é conectar com outras pessoas. Então, quando nós assumimos esse ministério, né, eu costumo dizer que o ministério não é só meu, a Renata, né, como minha esposa, ela também tem que participar, ela tem que se sentir integrante, né, porque senão acaba que é uma coisa que só me dá prazer e não dá prazer a ela. E ela é super ativa, né, Bruno? E ela é super ativa, me ajuda. Você até o horário do nascimento do meu filho. Foi bacana isso. Foi engraçado porque no nosso primeiro, assim, o primeiro grande evento que eu pude participar, né, foi no dia do nascimento do Daniel. Gente. Né? E aí, primeiro ela se internou lá na perinatal, e eu falei, Renata, amanhã é o dia do evento, como é que a gente vai? Vamos conversar com a médica, vamos ver se dá para antecipar um pouco. Ela, Bruno, isso não é assim, Bruno. Eu não consigo mudar a estrutura do hospital porque você... Não dá. Vamos tentar achar aqui uma... o primeiro horário, né? E aí combinamos com o médico no primeiro horário, porque à noite nós tínhamos o evento. 6 horas ele nasceu. E aí ele nasceu às 6 da manhã e nós tínhamos o evento aqui, que foi um leilão histórico aqui para nossa igreja. Nós estávamos comprando aqui o terreno e aí a gente fez um leilão de um Fusca. Eu lembro, eu estava aqui, gente, foi sensacional. E eu falei para Renata, eu vou lá rapidinho. O neném já tinha nascido, né? Eu falei, eu já volto. E acabou que o evento terminou às 2 horas da manhã, foi um sucesso, né? Foi um divisor de águas na vida da igreja. Com a meta batida, hein? Você falou bem? Aí ela falou, volta com a meta batida, que eu tô aqui cuidando do nosso filho. Né? E aí saí, voltei e a gente voltou muito feliz, né? Com o resultado daquilo, né? Até hoje, né? É um resultado que é comentado aí. E ela foi parceira até nisso, né? Que ela podia falar, não, você tem que arrumar alguém para ajudar lá, para te substituir, porque nosso filho está nascendo, eu tô aqui no hospital. Mas ela foi compreensiva até nisso, né? E parceira, né?
E aí nós ali começamos esse ministério, né, dando andamento a esse trabalho que já vinha sendo feito, e nós resolvemos dar uma nova roupagem de evento, né, trazendo eventos regulares, né, eventos mensais, para que houvesse uma integração ainda maior das pessoas, para que as pessoas pudessem ter como referência aquele dia, né, como eu disse lá do encontro, né, você ter a data e o horário marcado, isso é muito bacana, para você criar essa cultura na mente, na vida das pessoas, né? E hoje a gente está aí fazendo esses encontros mensais, buscando, né, trazer conhecimento de profissionais. É um evento muito técnico, a gente procura trazer sempre pessoas relevantes do mercado. Tem um conhecimento, que tenham conhecimento, né, na área que possam ali. agregar, né, na vida do empreendedor. Porque, como eu disse, a gente tem um público aqui de pequenos, de médios, pessoas que estão desempregadas e querem entrar nesse mundo de empreendedorismo, veem nisso uma oportunidade para mudar as suas vidas, né? Então a gente procura trazer essas pessoas com conhecimento para que elas possam liberar ali algumas chaves, algumas palavras, né, e conhecimento para que aquela pessoa possa despertar isso ainda mais nela, né, e que ela possa investir tempo e conhecimento naquilo para que ela possa ser bem-sucedida também empreendendo. Então acho que esse é um evento, né, para todos, para a família, todos que querem empreender, todos que querem, né, começar, pode vir aqui. Convida as pessoas que estão em casa aí, fala o dia, os encontros de vocês. Então, esse evento ele ocorre toda segunda-feira do mês, né? Agora, para o próximo ano, nós queremos, inclusive, fazer eventos menores, semanais, para que a gente possa aumentar ainda mais, né, essa integração com as pessoas e sempre com conhecimento técnico. Então, a gente vai ter temas, né? Cada mês a gente vai trabalhar com um tema e aí nós vamos falar durante todo aquele mês sobre aquele tema. Então, esse mês é finanças, então vamos trabalhar as 4, 5 semanas do mês falando sobre finanças. Como é que você pode investir no seu negócio, como é que você pode equilibrar o teu caixa, fluxo de caixa. Então, a gente vai trabalhar para o próximo ano com esse tema, cada mês com um tema, e trazendo sempre uma pessoa de relevância, né, para trazer um conteúdo prático, né, não só aquela teoria que a pessoa às vezes assiste ali 1 hora de palestra, não entende nada, não consegue colocar nada em prática, porque é um negócio muito complexo. Então a gente procura trazer de uma forma bem prática aí, para que o empreendedor possa colocar isso já no dia seguinte ali e aplicar no negócio dele. Então, o especialista vai ter, de uma forma, como chegar mais perto desse empresário, entender a necessidade dele, passar até um dever de casa, vamos dizer assim. Na próxima semana ele volta trazendo os resultados do que aquele empresário, enfim, aquele especialista vai dar para ele. E vocês têm feito um trabalho excelente, né? Muitas pessoas têm chegado aqui e têm sido abençoados pela vida de vocês, né? Deus tem nos dado assim, a oportunidade, né? Eu digo que é um privilégio, né? Poder servir na casa de Deus, independente do que você vai fazer, se é na recepção, se é no estacionamento, né? Eu acho que tudo tem a sua importância, tudo tem a sua relevância para o reino. É verdade. E eu acho que é como se fosse um quebra-cabeça que ele precisa ter as peças para se encaixar, né? Porque se uma pessoa é maltratada quando ela chega na igreja, ela não vai estar com o coração aberto para ouvir uma mensagem, né? Para ali entender que ela precisa daquilo para a sua vida. Então, todo um contexto precisa ser feito ali, é um quebra-cabeça mesmo, né? Para que a coisa flua e aconteça. Então a gente tem uma gratidão muito grande, né, de ter esse privilégio, de ter esse ministério aqui, de poder atuar nesse ministério e poder contribuir de uma forma assim boa, né, significativa para a vida das pessoas, transformar, né, ainda mais, né, as pessoas para essa evolução. Eu acho que isso para nós é gratificante. E a gente recebe cada testemunho assim lindo, o retorno, sabe? Famílias inteiras. Famílias são impactadas. E é lindo, porque vem às vezes ouvir, né, uma palestra e consegue entender que Deus precisa ser o centro daquela família, né? Porque a maioria, a gente percebe que uma grande parte desses empresários vem de uma empresa familiar, assim como a gente. Sim. E entende que se Deus não for o pilar dessa família, de nada adianta. Né? Então, quando a gente vê um batismo de uma família inteira, a gente fica... dever cumprido. Meta batida. Meta batida, sim. Tá valendo a pena, né? Sim. E aí, eu quero saber, Renata, sua empresa, ela está pronta para crescer 10 vezes mais?
Vamos embora, né? Sempre. Evolução sempre. Eu acho que a gente não pode parar. O estudo, tá ouvindo alguém que entenda de determinados assuntos, a gente não para. Se você parar, eu acho que você estagna. Então, essa é a grande diferença. Tem que estar sempre buscando conhecimento. A gente tem um amigo que é o Roberto Navarro, né, que está nos apoiando aí no Ministério também de uma maneira sensacional, que ele fala: a cadeira do empresário, do empreendedor tem que ser de prego. Ele não pode se acomodar jamais, né? E a gente tem isso como uma verdade. Não, tem que estar sempre buscando coisas novas, buscando dobrar aquilo que ele está fazendo, né, a meta, e ele tem que estar sempre buscando essa evolução constante, entendeu? Acho que isso é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. E Bruno, o que você diria para uma pessoa, né, iniciante que está pensando em abrir um negócio? Bem, eu diria que você precisa ter coragem, precisa ter garra, perseverança, né? Porque, como nós dissemos, empreender é algo que pode te levar de um extremo a outro numa fração de segundos, né? Com seu networking, com seu conhecimento. Então, eu diria assim, que se você tem esse desejo, né, de ser um empreendedor, de fazer algo nesse sentido, que você deve, primeiro, buscar aquilo que você gosta, né? Aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer, aquilo que vai te fazer bem, né? Porque você investindo tempo, dedicação nisso, não tem, assim... Tem como dar errado. Não tem como dar errado. Coloca Deus na frente, coloca né? Deus na frente, a sua fé, né? A base, né, para tudo. E mergulha fundo, busca conhecimento. Hoje em dia a gente tem uma facilidade enorme, né, de ter conhecimento gratuito na internet. Então entra lá, vem pro dos empreendedores. Vem pro encontro de empreendedores, pega aqui, anota tudo que você ouvir aqui, cria, né, ali o seu mapa, vai anotando tudo que você puder, entra na internet e busca. O nosso pastor agora está investindo muito nisso também, né, em ajudar empreendedores, ajudar pessoas a se conectar com isso. Então acho que essa é a chave para você avançar e ser uma pessoa de sucesso e poder multiplicar isso para outras pessoas. Que eu acho que isso também é importante. Você não absorver só para si, você poder compartilhar isso para outras pessoas. Faz toda a diferença. Quando você passa para as pessoas, você aprende ainda mais aquele conhecimento que você teve. Isso é muito bacana. Que bom ter vocês aqui. Bem, nós chegamos ao final de mais um Família Mais. Eu sei que vocês queriam ficar aqui, né, aprendendo mais um pouquinho, mas vocês têm a oportunidade de estar aí no encontro dos empreendedores, não é isso? Toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e Bem Mais TV. Programa para toda a sua família. Bruno, Renata, muito obrigada pela presença de vocês, né, por tantos ensinamentos. Que Deus abençoe e prospere vocês cada vez mais. Amém. Amém. Obrigado, Érica, mais uma vez. Nossa, um prazer, né? Uma honra estar aqui com vocês nesse ministério que a gente ama tanto, né? Os líderes e todos vocês que fazem aqui esse trabalho lindo de excelência. Né? E para nós é uma honra a gente poder participar aqui com vocês e contribuir um pouquinho para o sucesso e para tudo isso que está acontecendo aqui. Deus abençoe muito você e a sua família. Amém. Cada dia mais. Amém. Obrigada, tá? Gente, um beijo, até o próximo programa.